Olá, bom dia. O programa Médico da Família está no ar. Hoje é quarta-feira, dia 8 de outubro. Manter os alimentos saudáveis e próprios para o consumo requer alguns cuidados, que vão desde a sua escolha, seja na feira ou no supermercado, até a maneira como são armazenados. Existem algumas regras básicas e simples que podem ser tomadas para conservar melhor os alimentos em casa. Adotar essas práticas pode prevenir intoxicações e outros problemas de saúde e reduzir até o desperdício. E no programa de hoje eu converso com a nutricionista Paula Saldanha. Bom dia, Paula. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, obrigada eu. Paula, as pessoas não sabem armazenar os alimentos de uma maneira correta ou é a correria do dia a dia que faz com que as pessoas não tomem os devidos cuidados? Na verdade, são as duas coisas. A correria do dia a dia e elas não conhecem a forma como armazenar e muitas vezes não se organizam para isso. Quando uma pessoa chega do supermercado ou da feira com as compras que ela acabou de fazer, como que deve ser o roteiro que ela deve seguir para guardar e organizar os alimentos? Primeira coisa, os congelados devem ser levados para o freezer. Os alimentos que eles têm necessidade de uma temperatura refrigerada são os primeiros a serem guardados. E depois os necessários que sejam para os armários. Sempre frutas na fruteira ou na geladeira, mas a primeira coisa a organizar são os congelados e os refrigerados. E depois disso, queria que você explicasse para a gente como que a pessoa que está nos assistindo aqui, uma dona de casa ou mesmo uma outra pessoa que mora sozinha, como que ela deve fazer para organizar da melhor maneira? Tanto para a questão de organização, mas principalmente pela questão de saúde, né? Para que esses alimentos não estraguem ou não percam as propriedades. Então, primeira coisa, os congelados, na parte superior, a parte de congelados, eles são guardados normalmente. O alimento em que você abriu, por exemplo, um extrato de tomate, não utilizou todo, você pode estar distribuindo esse extrato de tomate em pequenos recipientes, como de gelo. Posterior, você retira depois de congelado, coloca em saco plástico, retira esse ar e deixa armazenado e vai pegando cubinhos em pequenas quantidades. Principalmente quem mora sozinho, o problema maior é que se compra um recipiente, um grande volume, e depois ele não utiliza mais, então ele pode congelar. Isso é na parte superior da geladeira ou, que é no freezer, no congelador. Abaixo disso, você tem o resfriado um pouquinho menor a temperatura, então você coloca, sobrou arroz, sobrou aquela lasanha que você vai comer à noite, ou até mesmo 24 horas posterior, você deixa nesse patamar, que é o primeiro da geladeira, na patamar Ali superior. Ali é mais frio do que a parte inferior. Exatamente. Ou geladeira, os iogurtes e derivados lácteos, onde algumas geladeiras têm um recipiente que é entre esse primeiro patamar e o congelador, vão ficar ali. A manteiga também pode ficar ali. Na porta, eu coloco normalmente os molhos e coloco os recipientes líquidos e não os ovos. Nunca os ovos abertos, e sim os ovos fechados numa tupperware de preferência de vidro, fechado com plástico. Posterior, abaixo disso, eu coloco normalmente os temperos dos alimentos, onde você tem as sobremesas que você também pode estar colocando ali no segundo patamar. No terceiro, as frutas que você coloca e no último você coloca os folhosos, que normalmente eles devem ser fechados com pequenos furos para que ocorra ventilação e nunca serem colocados no primeiro patamar porque eles vão queimar. Então eles têm que ter uma refrigeração, mas não muito grande, porque senão estragam muito rápido. Ou mesmo a banana, se você colocar no primeiro patamar, ela vai ficar escura rapidamente. Então você tem uma melhor utilização dessa forma. E quais são os cuidados de higienização que a gente deve ter quando colocar os alimentos no refrigerador? A higienização sempre, se você, na questão na geladeira, primeiro, a higienização padrão, que é com hipoclorito, uma colher de sopa para 1 litro de água, sempre você deve fazer a higienização. Agora, se você for ter... Isso para frutas e verduras? Frutas e verduras para você utilizar. Se você utilizou essa fruta e verdura, não temperou ela, você pode guardar ela na geladeira fechada. Agora, se você chegou do supermercado, você não higieniza ela. É errado. É errado? E você higienizar essa verdura e legumes para você armazenar dentro da geladeira, na parte de baixo, ou mesmo a fruta. O certo é higienizar na hora que você vai usar.
E o hipoclorito, né, que é água sanitária, Água sanitária. né? Dá para repetir? Uma colher de sopa. Uma colher de sopa. Para 1 litro de água. E quanto tempo tem que deixar as frutas, as verduras nessa solução? 30 minutinhos. 30 minutos. 30 minutos você deixando já é suficiente. E depois higieniza bem com água corrente. Está pronto para se alimentar. E outros alimentos como o queijo, como os ovos, tem que ter algum cuidado de higienização especial? Na questão, você vem com eles prontos, você vai no máximo passar uma água corrente, mas sempre a gente tem que prestar atenção no armazenamento. Sempre colocar, de preferência, em um recipiente de vidro tampado, sempre na geladeira. E os ovos também em um recipiente de vidro tampado. Que os ovos são utilizados quando em grande escala, aí é diferente de casa. Mas aquele acessório que tem algumas geladeiras de colocar os ovos é errado colocar ali? É errado. É? Por quê? Porque você tem a contaminação, principalmente quando você faz a higienização dos ovos, você perde a película de proteção. E se tiver esses ovos um pouco rachados, com certeza o que tiver de contaminação dentro da sua geladeira vai passar para esse ovo que você vai comer. Paula, alimentos, por exemplo, refeições que você faz, por quanto tempo é possível deixar guardado na geladeira e no congelador? Na geladeira, bem armazenado, fechadinho, até 3 dias. Até 3 dias? Até 3 dias, sem problema nenhum. Se você, normalmente, nós deixamos de um dia para o outro, mas até 3 dias não tem problema. Congelados, varia de produto para produto. Se ele foi feito, no máximo 7 dias a gente indica ele ser utilizado. Agora, se você pegou a lasanha, fez e congelou ela pronta, 7 dias. Prestando atenção que alimentos extremamente temperados não devem ser congelados, porque ele fica muito mais... tem esse tempero mais aguçado, e aí não dá certo. Agora, todo produto, por exemplo, feijão você pode fazer e deixar congelado até 30 dias, não tem problema. A carne vermelha, até 30 dias não tem problema. Então, varia conforme o alimento, mas varia na geladeira até 3 dias para você estar comendo e no freezer variando de 7, dependendo do produto, até 30 dias. Mas se descongelar, você não pode congelar novamente? Não, nunca. Não. Sempre. Descongelou, utilize aquele produto. Se você prestou atenção, por exemplo, abriu uma grande quantidade, por exemplo, do extrato de tomate, coloque no recipiente que faz gelo, retire depois e coloque no freezer, retirando o ar. E utilize essas pequenas porções depois. Tá ótimo. Paula, a gente tem que encerrar rapidinho aqui para um breve intervalo comercial, mas não saia daí, porque já já voltamos com mais dicas de como armazenar os alimentos da forma mais correta.